Porque pessoas que têm esse comportamento, elas costumam se negligenciar muito. Elas nem sabem do que elas gostam, do que elas precisam, e muitas vezes elas fazem as coisas pelos outros em detrimento das suas. Ah, ela é tão boazinha, ele é tão bonzinho. Se você ouve isso, cuidado, isso é uma armadilha, tá? Sabe por quê? No final das contas, ninguém gosta de gente boazinha. Eu vou te explicar por quê. Primeiro eu vou te explicar o que significa ser uma pessoa boazinha demais. É aquela pessoa que tá sempre querendo agradar todo mundo, tá sempre fazendo tudo pra todo mundo, é aquela pessoa solista, que não reclama de nada, que tudo tá bom, que aceita tudo. Ela coloca as necessidades dos outros sempre em primeiro lugar, em detrimento das suas. Ela diz sim pra tudo quando na verdade queria dizer não. Ela evita conflito a todo custo. É aquela pessoa que está sempre mediando. Ah, eu não vou desagradar. Não, eu vou fazer porque isso aqui vai gerar confusão. Não, eu vou apaziguar. Ela está sempre colocando panos quentes em tudo. É uma pessoa que está sempre buscando validação externa do outro para se sentir aceito. Para ela se validar, ela precisa que o outro faça isso primeiro. E é uma pessoa que confunde gentileza com submissão. E aí o que acontece com isso? Ela prejudica a própria autenticidade dela. É uma pessoa que ela tá sempre fazendo tudo pra todo mundo e tá sempre sobrecarregada. Chega uma hora que ela já não aguenta mais, mas como ela já tá acostumada com esse ciclo, ela não consegue fazer diferente. E aí você deve estar perguntando assim, tá, mas se a pessoa é assim, todo mundo devia gostar dessa pessoa. É uma pessoa que faz tudo pra todo mundo, que não reclama de nada, tudo tá bom, então é uma pessoa adorável, uma pessoa querida por todo mundo. Eu vou explicar então, por que ninguém gosta de gente boazinha demais? Porque, apesar da pessoa ser desse jeito, a falta de posicionamento causa desconfiança e desinteresse nos outros. No final das contas, ninguém confia muito em pessoas boazinhas demais. Muitas vezes essas pessoas costumam ser vistas como manipuladoras. Mesmo que elas não tenham interesse, elas não tenham a consciência de que elas, eu vou fazer isso para manipular, elas são vistas assim. Por quê? É uma pessoa que está sempre querendo agradar todos os grupos, todo mundo, o tempo todo, então ela faz aquilo ali como uma forma talvez de manipulação inconsciente para que todo mundo goste dela. No final das contas, as pessoas percebem isso. Elas não têm talvez essa clareza para entender que esse comportamento gera isso e que é baseado num sofrimento da pessoa, mas ela acaba sendo mal vista por isso. Essas pessoas que são muito boazinhas, elas se anulam. E pessoas que se anulam, elas acabam se desvalorizando. Por quê? Porque ela faz tudo pro outro e nada pra si. E no final das contas, isso não é bem visto. Todo mundo admira uma pessoa autêntica, que se valoriza, que se posiciona. Então, essa pessoa que talvez você conviva ou que fale isso de você, ela até se beneficia do seu jeito de ser, porque você é aquela pessoa ali proativa, que faz tudo pra todo mundo, então ela tem benefícios com isso. Mas no final das contas, ela não te admira. E aí, por não te admirar, a relação entre vocês acaba sendo só nessa base de troca. Então ela tá com você, ela fala, ela é tão boazinha, tão legal, tão querida. Por quê? Porque ela se beneficia disso. Mas no final das contas, ela não se aproxima de você pela sua essência, por quem você é, mas sim pelo que você faz pra ela. E quem quer agradar todo mundo, na verdade, acaba não agradando ninguém de verdade. Por quê? Porque isso transmite insegurança e falta de autenticidade. E todo mundo percebe isso. Tá, e aí você se identificou com tudo isso? Inclusive, se você se identificou, me conta aqui nos comentários se você é essa pessoa que é vista assim e que você até é assim, gosta de ser assim, mas já tá se sentindo mal, sobrecarregado. Me conta aqui nos comentários se você é essa pessoa. Então, como é que você vai diferenciar ser gentil de ser submisso? Porque quando você tá sendo essa pessoa boazinha demais, você tá sendo submisso, você não tá sendo gentil. Primeira coisa é você entender que gentileza é um ato de respeito, não é uma obrigação. Você não precisa fazer as coisas pelos outros o tempo todo para ser uma pessoa gentil. Talvez com uma boa intenção de ser essa pessoa gentil, você acabou se perdendo. Porque você talvez tenha associado que para você ser gentil, você tem que fazer tudo para todo mundo. Só que aí, na verdade, você acaba sendo submisso a todo mundo. A linha tênue entre gentileza e submissão é o saber falar não. Porque quando você não consegue falar não o tempo todo, você se torna uma pessoa submissa. Agora, quando você se posiciona, fala não quando necessário, com clareza e com firmeza, você pode sim continuar sendo gentil. Até para dar uma negativa para uma pessoa, a gente pode fazer isso com gentileza. Se a gente sabe se posicionar, sabe porque tá falando não e sabe falar, você se torna uma pessoa gentil mesmo negando alguma coisa para alguém.
Uma outra linha tênue entre gentileza e submissão é você saber colocar limites nas relações. Se você tá nesse lugar de ser uma pessoa boazinha demais, você não consegue colocar limites. Você não conseguiu estabelecer essa relação de limites com as pessoas que cercam você. E aí você acaba se tornando uma pessoa submissa. Então, saber colocar esses limites, se respeitar acima de tudo, é importantíssimo para fazer essa diferenciação. Você vai precisar ser autêntico para conseguir fazer essa diferenciação e aceitar que você não vai conseguir e nem poder agradar todo mundo. E tá tudo bem. Você vai ter que lidar com o desconforto de vez em quando desagradar alguém. Só que isso não pode determinar o seu valor. Não é porque você desagradou alguém deixando de fazer alguma coisa que o seu valor é diminuído. E por que isso muitas vezes se perde nesse processo de ser bonzinho demais? Porque a pessoa constrói a sua própria identidade baseado nisso. Ah, ele é tão legal, ele é tão boazinha, ela é tão querida. Então, como ela ouve isso de outras pessoas, ela entende que o seu valor está relacionado a isso. Então, é um ciclo que se retroalimenta. O que significa isso? Você faz a coisa pelo outro, o outro te acha bonzinho demais, legal demais, e aí você acha, então eu preciso continuar fazendo isso. E aí você não consegue sair desse ciclo. Porque qual é o seu medo? É o medo de não ser mais útil, é o medo de não ser mais aceito, é o medo de não ser mais querido por todo mundo. E aí você fala, tá, se eu não for tudo isso, quem sou eu no final das contas? Você olha pra dentro e fala, tá, então o que sobrou de mim? É aquela pessoa que tá sobrecarregada, que já não aguenta mais fazer tudo pra todo mundo, mas não consegue sair desse ciclo justamente pra não perder o seu senso de valor. Então como é que você vai mudar tudo isso agora? Mesmo que já se passaram muitos anos, uma vida inteira, é possível sim, a gente sempre vai ter o poder de mudar comportamentos. Então como que você vai equilibrar gentileza e assertividade? Para deixar de ser a pessoa boazinha e ser uma pessoa boa, porque existe muita diferença, né? Essa boazinha é uma coisa meio pejorativa e uma pessoa boa que eu tenho certeza que você é. Primeira coisa, eu vou falar isso em todos os meus vídeos aqui, se você maratonar os meus vídeos você vai ouvir essa orientação em todas as orientações que dou. Pratique o autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Você precisa saber quem você é para você saber quais são as suas prioridades, quais são os seus valores, quais são as coisas que você aceita, que você não aceita. Normalmente, pessoas que são muito boazinhas demais, que são essas pessoas que fazem tudo para todo mundo, se você pergunta para ela algumas perguntas simples sobre ela mesma, às vezes ela nem sabe, porque ela nem se conhece. Então, antes de você querer mudar o seu comportamento, deixar de ser essa pessoa boazinha, queridinha demais, você vai olhar para si, vai olhar para dentro, vai se conhecer. Quem é você? Você sabe quem é você? Primeira coisa que você precisa fazer, então, é entender por que você se comporta assim, quem é você e como que você chegou nisso. Você vai precisar valorizar as suas necessidades, tanto quanto as dos outros. Porque pessoas que têm esse comportamento, elas costumam se negligenciar muito. Elas nem sabem do que elas gostam, do que elas precisam, e muitas vezes elas fazem as coisas pelos outros em detrimento das suas. Então, você precisa valorizar as suas próprias vontades, as suas prioridades, as coisas que você gosta, as coisas, e respeitar isso. E você vai precisar lidar com isso, porque quando você olha pra si, e isso não tem nada a ver com egoísmo, tá? As pessoas confundem muito isso. Ah, eu vou olhar pra mim, sobre mim, eu, é egoísmo. Não é. Até pra você ser uma pessoa melhor pro outro, para as pessoas que você convive, você precisa olhar pra si, você precisa se priorizar, porque senão você sequer vai conseguir ajudar o outro, cuidar do outro, fazer pelo outro. Então isso não tem nada a ver com egoísmo, tem a ver com amor próprio. De novo, você vai precisar entender que desagradar o outro faz parte do processo, faz parte da vida. Ninguém consegue agradar todo mundo o tempo todo. Você não é a pessoa que vai conseguir ser a única pessoa que vai conseguir fazer isso. Então, saber que você vai desagradar faz parte. Você vai precisar lidar com esse desconforto. Até então você não quis lidar com isso, então você sempre fez para todo mundo para não desagradar ninguém. Então você não lidou com esse desconforto, mas você lida hoje em dia com o seu próprio desconforto de estar sobrecarregado. Dá uma olhada nos seus relacionamentos. Vê qual é a base desses relacionamentos que você tem. Essas pessoas, elas estão com você, te admiram, gostam de você, fazem parte da sua vida pelo que você é ou pelo que você faz? Pela sua essência ou pelo que você pode só entregar para o outro? Isso é importante e é dolorido fazer isso, porque muitas vezes quando a gente faz essa análise, a gente começa a perceber que muitas pessoas que fazem parte da nossa vida estão com a gente ou fazem parte da nossa vida não por quem a gente é, mas pelo que a gente pode dar para o outro. Toda relação é uma base de troca, com certeza absoluta. Você nunca vai se relacionar com ninguém sem ter uma troca, você sempre vai esperar alguma coisa do outro.
Mas se o outro não puder ser livremente quem ele é, ele podendo te ajudar ou não, isso não é uma relação autêntica, uma relação verdadeira. E aí você fica preso naquilo. É uma relação que você nunca vai conseguir dar conta, porque você sempre precisa fazer para aquela pessoa tá ali com você. Você já deve ter vivido uma experiência assim, acho que todo mundo já viveu. Ah, o dia que eu parei de ir atrás, o dia que eu parei de dar dinheiro, o dia que eu parei de ajudar, a pessoa sumiu. É isso, porque aquela relação era construída no que você dava e não em quem você era. Você não podia ser uma pessoa sem nada para dar, para estar ali naquela relação. Então, construir relações saudáveis, pelo menos a partir de agora, olhar para as que você já tem e construir relações que tem uma base de uma outra forma, vai ser muito melhor para esse desenvolvimento de você ser uma pessoa boa e não mais uma pessoa boazinha. Não saia ainda desse vídeo. Antes, quero te pedir para se inscrever aqui no canal se você gosta do nosso conteúdo. Diga nos comentários abaixo sua opinião. Assim temos a chance de aprendermos juntos com a experiência compartilhada. Um forte abraço para você e que sua caminhada seja abençoada e iluminada, rumo a uma evolução maior. Espero te ver aqui de novo em um próximo vídeo.